Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, Juízes, capítulo 16. Nós leremos todo o capítulo 16 e faremos então a sua exposição. Ouça com atenção, com reverência, a leitura da Santa Palavra de Deus, a qual nos diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: Esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cimo do monte que olha para Hebrom. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugar-nos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, que em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim, e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: Se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou e de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: Até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu: Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a ordidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a ordidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a ordidura da teia. Então ela lhe disse: Como dizes que me ama? Se não está comigo o teu coração, já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela:
os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, diz consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no caça. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço, que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai. Tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor nesse instante. Santo Deus, eterno Pai, nos encontramos diante de um texto, ó Deus, que certamente deve trazer tristeza ao nosso coração. Porque vemos os resultados, ó Pai, daqueles que insistem em desobedecer a Tua voz. Daqueles, ó Deus, que insistem em viver contrariamente aos Teus mandamentos. Que buscam simplesmente satisfazer os desejos do seu coração. Nessa noite, meu Deus, eu te rogo, eu te peço que o Senhor venha e confronte o coração de cada um daqueles que aqui se encontram, a começar por mim. Que sejamos nessa noite não apenas confrontados, mas também consolados na viva esperança de que o nosso libertador, Cristo Jesus, venceu a morte em nosso lugar e nos dá esperança que, apesar de nós e dos nossos pecados, nós podemos descansar nele como nosso fiel Salvador. Te peço também, ó Deus, que abra os nossos olhos e nos faça enxergar Cristo Jesus, o nosso Redentor. Em nome dele que assim te oramos, hoje e para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos, na mitologia grega haviam seres especiais, podemos assim dizer, que traziam um certo pavor aos marinheiros quando eles estavam em alto mar. Seres que eram formados por uma metade peixe, da sua cintura para baixo, e metade humana, da sua cintura para cima. E da sua cintura para cima, mais especificamente, eles eram extremamente belos. Na verdade, tinham feições de mulheres. Estamos falando das sereias, que durante bom tempo foi acreditado e ensinado dentro da mitologia da Grécia Antiga. Um dos pontos sobre as sereias é que elas, quando sabiam que havia uma embarcação em alto mar, elas cantavam uma bela canção. E essa bela canção atraía os marinheiros que estavam em alto mar. E quando eles se deixavam seduzir por elas, o que eles encontravam era a morte. Eles encontravam um destino cruel, triste e que não poderia ser alterado então. Certamente que essa história nada mais é do que um mito. É algo que não é verdade. Mas é interessante porque muitos acreditam. E pouco importa se eles acreditam, porque a história continua sendo mentirosa, fictícia. Todavia, irmãos,
Um outro elemento sobre sedução deve ser lembrado, pensado. Nós, muitas vezes, não damos a devida atenção para algo que é verdadeiro, de que o nosso coração, por vezes, se deixa seduzir, se deixa enganar pelo pecado. Muitas vezes, este pecado vem, nos seduz, nos atrai e nos leva também para um destino cruel, para a morte. Mas é interessante porque nem todos acreditam. Todavia, no entanto, é importante lembrar, pouco importa se você acredita, porque é verdade. É a verdade que a palavra de Deus nos apresenta. E esta verdade, irmãos, ela deve ser entendida e compreendida pelo grande aspecto que pode impactar as nossas vidas. Todas as vezes que nos deixamos seduzir pelo pecado, todas as vezes que o nosso coração é atraído pelas suas artimanhas, o desfecho final nunca é bom. Pelo contrário, sempre é extremamente negativo. É exatamente isso que vemos quando olhamos para o capítulo 16 de Juízes. Chegamos aqui ao final da história sobre Sansão. Desde o capítulo 13, que nós estamos acompanhando a saga desse que poderia ser um grande herói de Israel, mas que não foi. Ele é o último juiz relatado no livro e ele certamente se apresenta como o pior de todos, como alguém que não tinha compromisso a não ser com ele próprio. Alguém que tinha muito desejo no coração e se deixava levar por esses desejos. Se deixava levar por aquilo que ele enxergava de bom, pela beleza, por aquilo que o atraía. E o resultado disso sempre foi, conforme vimos, tanto no capítulo 14 e 15, um mar de confusão. Agora nós chegamos na parte final, na parte derradeira, e nós veremos que há uma premissa também deve ser lembrada. Quem brinca com fogo, um dia se queima. Aqueles que se deixam seduzir pelo pecado, um dia enfrentarão as consequências disto. Justamente sobre isso, então, que nós iremos meditar nesta noite. O que acontece quando o nosso coração ele é seduzido pelo pecado? O que acontece na sua vida quando você se deixa seduzir pelo pecado? Qual é o resultado disso? O que é que vai acontecer na sua vida? Nós veremos, irmãos, em três partes, melhor dizendo, esta verdade. O nosso coração sendo seduzido pelo pecado, primeiramente, nos distancia de comunhão com o nosso Deus. Verso de 1 ao 3. Peço que você, então, veja comigo. Diz o texto que Sansão foi a Gaza. E aqui há um aspecto que deve nos chamar a atenção. A pergunta que você deve fazer é: o que Sansão foi fazer em Gaza? Qual era o seu objetivo? Porque Gaza não ficava nem um pouco perto da sua terra, da sua cidade, da sua casa. Ficava em torno de pelo menos uns 60 quilômetros. Então era bastante distante. E ele não tinha por que estar ali. Ele deveria estar preocupado em livrar a Israel do jugo dos filisteus. Mas conforme nós estamos acompanhando, não é isso que Sansão está buscando. Não é esse o seu desejo. Não é esse o seu interesse. Ele vive simplesmente em busca de satisfazer os desejos que surgem na sua vida. E ele está ali e, não por acaso, ele vê uma prostituta. Provavelmente ele estava em busca de algo desta natureza. Ele vê a prostituta e, diz o texto, ele coabitou com ela. Nós estamos olhando para um juiz, para um libertador, para alguém que deveria liderar Israel diante dos inimigos de Israel, e que deveria também lembrar ao povo qual era o compromisso deles, um compromisso de santidade, um compromisso no qual eles serviriam ao Senhor, teriam um compromisso real com Deus. Mas Sansão, ele próprio, na verdade, tipifica todo Israel. Um povo que se entregou à prostituição, porque é desta forma que Deus trata o pecado da idolatria. Israel estava acostumado a viver debaixo do jugo dos filisteus, não se incomodava com isso e adquirira os mesmos hábitos daquele povo. Sansão, então, tipifica a eles. Mas quando os homens daquela cidade ficam sabendo da presença de Sansão, aquilo traz medo ao coração deles. Ora, Sansão já matou várias pessoas dentro da terra dos filisteus. E certamente que a sua fama se tornou conhecida. Quando os gazitas ficam sabendo de que aquele grande assassino de filisteus está presente na terra deles, eles ficam preocupados. E eles então preparam um plano. Qual é o plano? Muito simples. Nós vamos cercar a casa onde ele está,
Ele estava então juntamente com a prostituta, a qual nós não sabemos o nome, e aqui faça sempre uma distinção. Não é Dalila. Dalila aparece depois. Aqui, esta mulher, ela é simplesmente descrita como prostituta. Ele está provavelmente na casa dela, e os homens então vão cercar esta casa e vão esperar durante toda a noite. Eles estão escondidos e eles ali vão esperar para que, ao raiar do dia, eles possam então atacar Sansão e eles esperam então derrotá-lo. Por alguma razão, Sansão ele fica sabendo disso, porque diz o texto que antes que eles pudessem fazer alguma coisa, antes do raiar do dia, no verso 3 é dito, até a meia-noite ele estava deitado, então ele se levanta, ele pega as portas da cidade e ele sai com elas nos ombros. E uma coisa, irmãos, que chama a nossa atenção em relação ao texto. Como é que você consegue ter uma atitude como esta e não chama a atenção de ninguém? Veja, a casa estava cercada. A casa estava sendo vigiada. Os homens de Gaza estavam fazendo sentinela para que pudessem, então, no momento oportuno, vir contra Sansão e o matar e o destruir. Mas diz o texto que à meia-noite, ele simplesmente se levanta, sai da cidade, e como se não bastasse, ele arranca as portas da cidade e ele as carrega a uma grande distância para o cume de um monte. Como é que Sansão é capaz de fazer isso sem chamar a atenção de ninguém? Alguns comentaristas vão afirmar que provavelmente há uma ação especial de Deus aqui, dando um sono muito profundo, muito pesado, para que aqueles homens não pudessem perceber, ouvir o barulho que estava acontecendo. E é por isso então que Sansão ele consegue ter esta artimanha. Mas qual é o objetivo de Sansão fazendo isso? Ele poderia simplesmente se levantar e destruir aqueles homens. Ele já fez isso antes. No capítulo de número 15, inclusive, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele era alguém que tinha uma força muito grande. Ele foi capaz de matar um leão. Ele matava pessoas de forma muito fácil, de forma muito simples. Sansão, ele tem sempre um gosto duvidoso para fazer brincadeiras. Ele tem um jeito próprio de agir. E o que ele faz aqui é simplesmente humilhar os habitantes daquela cidade. Ele toma as portas que são um sinal de segurança. É basicamente como se você fosse até a casa de alguém e retirasse o muro de proteção daquela casa ou a sua porta da frente. E não fizesse nada com o morador que ali está, mas você está mostrando para ele que você é capaz de fazer algo contra ele. E que se você não faz é porque você não quer. É uma forma de debochar, de humilhar, de ridicularizar aquela pessoa. É essa forma que Sansão então trata os seus inimigos em Gaza. Mas essa nunca foi a missão de Sansão. Sansão não foi chamado para humilhar, nem para fazer brincadeiras como as que ele já praticou, colocando fogo no rabo de raposas e soltando pelo milharal, pelas colheitas que os filisteus tinham. A missão de Sansão era libertar o povo, era levá-los de volta aos pés do Senhor. Mas o que nós temos aqui por parte de Sansão nada mais é do que demonstrações de alguém que não tem comunhão com Deus. De alguém que simplesmente vive de acordo com os impulsos do seu coração, com os desejos que aparecem. É aquele homem que o que der na telha, ele faz. Ele age não por sabedoria. Ele age não pensando na glória de Deus. Ele age simplesmente pensando, me deu vontade e eu faço. Me deu vontade e eu vou lá e me deito com uma prostituta. Me deu vontade e eu vou lá e simplesmente arranco a porta daquela cidade para humilhar os moradores que ali estão, mesmo que isso não venha a afetar de fato a vida deles, porque eles continuaram lá, servindo aos seus deuses e subjugando a Israel. O que nós temos então por parte de Sansão é um comportamento extremamente pecaminoso, de alguém que não sabe as consequências dos seus atos, ou que não se preocupa com elas, de alguém que simplesmente está vivendo de forma fria, espiritualmente falando. O que nós temos aqui por parte de Sansão, meus irmãos, é alguém que não está próximo de Deus, mas que está próximo do pecado. Que caminha não para os pés do Senhor, mas que caminha para os pés do pecado.
Ele se comporta como alguém que está debaixo do jugo, não dos filisteus, porque ele é capaz de derrotá-los, mas como alguém que está debaixo do jugo do pecado, escravizado, porque não tem mais comunhão com ele. Talvez ele nunca tenha tido, porque os textos que nós lemos não apresentam um homem piedoso, mas um homem que é o contrário de toda santidade e obediência ao Senhor. Todas as vezes, meus irmãos, que nós nos aproximamos do pecado, o resultado é sempre este: nós deixamos de ter comunhão com Deus. Aquilo que deveria ser abominável aos nossos olhos, aquilo que deveria de fato ser o propósito do nosso coração, simplesmente cai por terra. Nós não pensamos mais na glória de Deus, nós não pensamos mais na importância de sermos santos, nós simplesmente pensamos: o que é que me dá prazer? O que é que alegra o meu coração? O que é que me deixa feliz? Entenda que muitas vezes o caminho da felicidade que você percorre é o caminho da desobediência contra Deus, o caminho que trará para você uma vida sem comunhão com Deus. E isso é algo que nós não podemos de forma alguma normalizar. Nós precisamos, meus irmãos, entender que a falta de comunhão com Deus é algo terrível e que sem ela, sem esta preciosa comunhão, nós viveremos guiados não pela vontade de Deus, mas pelos desejos do nosso coração. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós veremos que um coração seduzido pelo pecado, além de nos distanciar do Senhor e da sua comunhão, em segundo lugar, nós veremos do verso 4 ao verso número 22, é que nós perdemos o senso do perigo que o pecado representa. Veja o que ele diz a partir do verso número 4. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Certamente que Dalila ela é bastante famosa. Assim como muitos não conhecem de fato a história de Sansão, conhecem apenas algo relacionado aos seus cabelos, muitos também não conhecem direito a história de Dalila. Apenas imaginam que ela o traiu e nada mais. Mas há um simbolismo ainda maior em relação a esta mulher que surge no final da vida de Sansão. Uma mulher perigosa, uma mulher que representa o mal, uma mulher que representa o pecado, mas que o nosso não-herói não é capaz de enxergar. O texto diz que ele foi até essa cidade e ele, mais uma vez, ele vê uma mulher e ele não consegue se controlar. Ele é daquele tipo que pode-se dizer, ele se apaixona à primeira vista e a cada vez que ele olha para um lado, ele se apaixona. E é uma coisa impressionante, porque ele nunca escolhe uma mulher de Deus. Todas as vezes são mulheres filisteias, são mulheres corrompidas pelo pecado, são mulheres que não amam ao Senhor. E o resultado disso, entenda, nunca será positivo. Não tem como trilhar este caminho e imaginar que você encontrará no final dessa jornada algo bom. Não. Certamente você encontrará tragédia. Diz o texto no verso número 5 que os príncipes dos filisteus foram conversar com Dalila e eles fizeram uma proposta. Eles fizeram a seguinte proposta: se você descobrir de onde é que vem a força dele, nós vamos dar a você 1.100 ciclos de prata cada um. Este era um valor muito alto. Essa mulher ficaria rica do dia para a noite se ela simplesmente descobrisse qual era o segredo da força de Sansão. E é curioso, porque em outro momento os filisteus eles não agiram desta forma. A esposa de Sansão, conforme descrito lá no capítulo 14, ela também foi procurada pelos filisteus, mas eles não fizeram uma proposta comercial, eles fizeram uma ameaça. Ou você descobre qual é a resposta desse enigma que Sansão lançou, ou então nós vamos colocar fogo em você e no seu pai e em toda a sua casa. Ela então descobre qual é o segredo do enigma, conta para eles e depois disso nós vemos que Sansão a abandona e no final de tudo, no capítulo 15, ela termina sendo colocada em fogo vivo. Não tem jeito dela escapar desse destino. Mas por alguma razão, Dalila é tratada com mais respeito. Ela é tratada com muito mais carinho até. Eles vão até ela e o texto nos mostra que mais de uma vez ela se engana com relação àquilo que seria o segredo de Sansão e eles não a matam, eles não a ameaçam. Eles simplesmente esperam que ela possa descobrir qual é o seu segredo. Bom, eles agora fizeram a proposta, Dalila só tem simplesmente que descobrir, que encontrar a resposta. E ela vai fazer isso.
ela vai usar de uma artimanha. Ela vai tentar seduzi-lo. Ela vai tentar usar o seu carinho como uma forma de conseguir descobrir com Sansão qual é o seu segredo. Diz o verso 6. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, que em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Essa certamente é uma pergunta estranha, mas, ok, vamos imaginar que a Sansão olha para ela e diz, ela só está curiosa. Qual é o problema dela querer saber o que é que pode me destruir? Eu não sei se isso poderia ser algo positivo, tendo em vista que ele está no meio dos seus inimigos, no meio daqueles que já tentaram matá-lo. E ele já teve uma experiência ruim quando contou um segredo para uma mulher filisteia. Mas o fato é que Sansão, novamente, ele tem senso de humor estranho. Um senso de humor que é questionável. E ele então vai mentir. Como se não bastasse nada do que ele já fez, ele agora também é um homem que gosta da mentira. E ele vai mentir algumas vezes. Diz assim, se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Chuva, coisa boa. Esses 7 tendões, irmãos, nós devemos entender como pele de animais que são retirados e ali você faz como se fosse uma espécie de corda. E há um detalhe, devem ser frescos, não podem ser secos. Isso quer dizer que a pele desses animais, ela deveria ter sido removida naquele mesmo instante. Não poderia esperar secar. E tem um aspecto que você deve se recordar a respeito de Sansão. Ele não pode tocar em nada que está morto. Ele já quebrou isso várias vezes. Já pegou uma queixada de jumento fresca. Ele já pegou o mel do corpo do leão que ele havia matado. De maneira que agora, mais uma vez, ele deseja quebrar o voto que ele tem com o Senhor, porque ele é um nazireu. E ele é quem diz, eu preciso então tocar ou ser amarrado por esses tendões frescos. Eles não podem estar secos. E isso certamente seria pecado para ele. Mas é ele próprio quem produz isso contra ele. Dalila então vai contar aos príncipes filisteus, eles preparam a emboscada, ela vai amarrá-lo, e no final o que é que acontece? Era mentira. Sansão mata os seus inimigos. E Dalila se vê numa situação na qual ela precisa descobrir a verdade, porque ela tem uma promessa milionária diante dos seus olhos. O que é que ela vai fazer? Ela vai de novo a Sansão. E é interessante, irmãos, que Sansão não percebe o que está acontecendo. Por alguma razão, este homem é simplesmente inocente, no sentido de que ele não enxerga o que está diante dos seus olhos, o perigo de morte que se aproxima. Diz ele, no verso de número 11, depois de Dalila mais uma vez perguntar qual era o seu segredo. Ele diz, se o amarrarem com cordas novas, que não tenha sido usada em nenhuma obra, então ele ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Era novamente mentira. E quando ela o amarra com essas cordas novas e diz, os filisteus vêm sobre ti, o que é que Sansão faz? Ele derrota os filisteus. E o que é que vai acontecer de novo? Mais uma vez ela vai repetir essa história. Você não está me contando a verdade. E por que é que você não me conta a verdade? Você não confia em mim? E nós já vimos que Sansão, irmãos, ele tem uma dificuldade de lidar com uma mulher falando muito no seu ouvido. Ele perde a paciência e ele conta logo a história. Ele não tem muito de ficar escutando um chororô. Lá no casamento foram 7 dias a mulher chorando, pedindo, e aí finalmente ele contou. Aqui ele fica mentindo, enganando, dizendo que é isso, é aquilo. Mas ele vai se aproximando da resposta verdadeira, mostrando como ele não tem o senso do perigo do que está acontecendo. Ao ponto de ele dizer que nos seus cabelos está a resposta, mas de que ele deveria ser amarrado pelos cabelos. Ele flerta com aquilo que poderia ser a destruição dele. Mais uma vez, aquilo se torna uma mentira. Ele não é capaz de ser derrotado desta forma. Os filisteus, mais uma vez, são derrotados. E mais uma vez, Dalila vai até ele. É a 4ª vez. 4 vezes em que esta mulher repete a mesma história. E ele, mais uma vez, não percebe que o que ela está tentando é destruí-lo. E o que é que acontece no final dessa história?
ele vai dizer para ela sobre o seu verdadeiro segredo. Verso 17 nos diz: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Ele, naquele instante, abre o seu coração, se desnuda na frente daquela mulher, conta o seu segredo. E nós não sabemos se é nesse instante em que ele abre o seu coração ou quando o seu cabelo é cortado. Mas o fato é que o Senhor o deixará sozinho. Ele não terá mais a sua grande força. Ele não mais será capaz de derrotar os seus inimigos de forma simples e fácil. Mas ele não foi capaz de perceber, de enxergar o perigo que estava rondando a sua vida. Ele simplesmente confiou na sua arrogância. Tanto é que quando já chegamos à parte final dessa parte do texto, quando no verso 20 ela diz: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele desperta, conforme diz o verso 20, e ele diz: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Mas o texto diz: todavia ele não sabia que o Senhor já não estava mais com ele. Os filisteus então pegaram a Sansão, vazaram os seus olhos, o fizeram descer a Gaza, amarraram-no em 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no caça. Ali Sansão foi preso, ali Sansão foi humilhado. Ali Sansão foi colocado em uma situação de extrema vergonha. Ele se tornou um escravo dos filisteus. Antes, muito poderoso, muito forte, capaz de derrotar os seus inimigos de forma muito rápida, fácil, simples. Mas ele não percebeu o perigo que era aquela mulher. Que certamente, irmãos, pode representar o aspecto do pecado. E certamente nos lembra como é perigoso quando os crentes se esquecem o quão perigoso é andar lado a lado com o pecado. O quão perigoso é quando nós não enxergamos, não percebemos o perigo que o pecado representa para a nossa vida. Como nós não percebemos que em algum momento a nossa desobediência contra o Senhor, o nosso flerte com o pecado, trará consequências terríveis para a nossa vida. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós não podemos ficar em uma espécie de relação harmoniosa com o pecado e pensando: pastor, mas não tem nenhum problema. É só uma festa, é só um namoro, é apenas uma cena um pouco mais envolvente na Netflix ou em outro lugar. Não é nada demais, pastor, é apenas uma forma de viver. Eu posso andar em determinados lugares, com determinadas pessoas e ter determinados atos. Isso não afeta a minha vida. Isso não me afasta de Deus. Eu conseguirei continuar servindo ao Senhor, mesmo que eu tenha um padrão um pouco distorcido daquilo que a igreja deseja. Meus irmãos, na verdade, não é aquilo que a igreja deseja, é aquilo que Deus quer. O Senhor não nos quer em comunhão com o pecado. O Senhor não nos chamou para vivermos uma vida na qual Ele é colocado em segundo plano e o pecado se torna o nosso melhor amigo. É aquele que alegra o nosso dia, é aquele que satisfaz a nossa alma, é aquele que traz paz ao nosso coração. E isso nada mais é do que um grande engano. Na verdade, quando nós nos aproximamos do pecado, nós estamos consumindo o veneno que irá nos matar. Nós estamos usufruindo do mal que é capaz de destruir a nossa vida. Certamente que nem sempre nós observamos o tamanho do abismo que se abre diante dos nossos pés, porque nós preferimos fechar os nossos olhos. Mas em algum momento, certamente, nós teremos uma surpresa extremamente desagradável. Em algum momento, nós veremos o resultado das nossas ações pecaminosas contra Deus. Nós veremos qual será o fruto que as nossas ações irão produzir. Nós vamos cair e cairemos certamente em um momento extremamente difícil, penoso, humilhante, vergonhoso. E nós estaremos então, irmãos, por conta própria. Nós estaremos agora, através dos nossos atos, usufruindo não mais do cuidado de Deus,
mas estaremos debaixo do jugo do pecado. O Senhor, em algum momento, Ele vai agir. O Senhor, em algum momento, Ele vai soltar a sua mão. O Senhor vai deixar que você caminhe pelos caminhos tortuosos deste mundo e que desfrute de tudo aquilo que você sempre considerou como algo bom e proveitoso para a sua vida. Mas não é. Não achem que o pecado é uma coisa boba, é uma coisa simples. O pecado é o maior inimigo da sua vida. Não tenha tanto medo assim do diabo. Tenha muito mais medo dos pecados que você tem cometido costumeiramente, rotineiramente, diante de Deus. Isso sim é perigoso. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós veremos o que acontece quando o nosso coração ele é seduzido pelo pecado. Cairemos em abismos mortais. É o que nos mostra, então, a parte final desse texto, a partir do verso número 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Alguns aspectos me chamam a atenção sobre a história de Sansão. Primeiramente, no capítulo 13, o anúncio do nascimento de Sansão é algo maravilhoso. O próprio Cristo aparece para os seus pais para contar a boa nova de que nasceria o libertador de Israel, aquele que traria um novo capítulo para aquele povo. Depois nós vemos que essa história que começa muito boa, ela já não é tão boa. E nós não vemos em momento algum, de fato, Sansão caminhar para libertar a Israel. Pelo contrário, ele caminha para se tornar um escravo, e é o que acontece então. Nós temos agora um novo cenário. Nós temos um lugar onde o povo de Deus não é mencionado. Onde nós deveríamos estar vendo o povo celebrando, onde o povo estaria comemorando a libertação do jugo dos filisteus, dos inimigos de Deus derrotados. Não, o que nós vemos é aquele que é o libertador em uma situação extremamente vergonhosa, ao ponto de que aqueles homens incircuncisos, como o texto nos apresenta no capítulo 13, e como o próprio Sansão se refere no capítulo 15, estão comemorando, festejando, estão agradecendo a Dagom, que é o seu Deus. Eles estão ali olhando para Sansão e comemorando a sua derrota, a sua humilhação, a sua vergonha. Diz o verso 24 exatamente isso. Louvavam ao seu Deus porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. O povo pagão está celebrando. Está celebrando porque eles agora são capazes de humilhar aquele que antes tinha uma força espetacular, que realizava prodígios, podemos assim dizer, no meio deles. E tudo isso é responsabilidade de Sansão. A culpa de tudo aquilo que estamos vendo aqui só pode ter um responsável. Se chama Sansão. Ele, que o seu nome significa um pequeno sol, já não tem mais brilho. A alegria sumiu. Toda aquela euforia que ele carregava já não está mais presente na sua vida. Tudo aquilo que antes era motivo de alegria na vida de Sansão, agora desapareceu. É apenas parte da sua história. Certamente, irmãos, que quando nós olhamos para essa estrada percorrida por Sansão e o que está aqui diante dos nossos olhos, esse momento tão trágico na sua vida, nós devemos pensar, refletir sobre a nossa própria vida. Qual é o rumo que nós temos tomado? Em que direção nós estamos caminhando para os pés do Senhor, para vivermos em comunhão com Ele, para celebrarmos aquilo que Ele fez na nossa vida, nos libertando do cativeiro das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor, nos dando motivo suficiente para louvá-lo, para engrandecê-lo? Ou nós estamos caminhando na contramão disso? Cada vez mais frios, cada vez mais dominados pelo pecado, cada vez mais distantes do Senhor, cada vez mais humilhados, porque é isso que o pecado produz na nossa vida. Muitos são aqueles que um dia fizeram parte da igreja e hoje não estão mais, mas suas vidas não melhorou. Não ficou algo bonito de se ver. Pelo contrário, talvez muitos de vocês aqui conheçam pessoas que um dia estiveram na igreja, até mesmo nessa,
mas hoje estão perdidos no mundo. Foram levados, seduzidos pelo pecado, não combateram o mal que estava presente em seus corações e agora desfrutam de uma situação na qual o mundo inclusive celebra. Fulano era crente, hoje não é mais. Está no nosso meio. Está agora em uma situação de vergonha, de humilhação. Dominado pelo álcool, dominado pela prostituição, dominado por algum tipo de pecado e incapaz de sair desta situação por ele próprio. Diz o texto que a celebração ela estava acontecendo, que ali havia um grande número de pessoas e que naquele instante Sansão é levado para divertir os filisteus que ali estavam presentes. Ele é levado e é interessante porque ele não é capaz de chegar sozinho, ele precisa da ajuda de um menino. Como diz o texto, um moço, um jovem é quem vai ajudá-lo. E ele faz um pedido, me ajude a colocar as minhas mãos aqui nos pilares para que eu possa então me sustentar. O rapaz então vai ajudá-lo. E naquele instante, Sansão percebe que ele só tem uma alternativa. Eu preciso clamar ao Senhor. Não há uma outra esperança, não há uma outra saída, não há um outro meio, não há um outro jeito. Eu preciso do Senhor. Há um detalhe, irmãos, que deve chamar a nossa atenção. No versículo 28 aqui, Sansão vai clamar ao Senhor. Mas, anteriormente, ele já tinha falado sobre Deus. Quando ele vai dizer que ele era um nazireu, versículo 17, ele vai dizer, porque sou nazireu de Deus. Todavia, a palavra Deus, no hebraico, ela tem duas formas. Ou ela é escrita Elohim, que é um nome genérico para todos os deuses, ou vai ser escrito o nome pactual de Deus, Yahvé. No verso 17, Sansão usou o nome genérico, Elohim. Então ele disse, sou nazireu de um Deus, não do Deus de Israel. Agora, a história mudou. Verso 28, ele usa Senhor, e esse Senhor é Yahvé. Agora ele sabe que ele precisa do Deus de Israel. Ele precisa do único e verdadeiro Deus. Porque de outra forma ele não terá como escapar daquela situação. Mas ainda assim, o que nós vemos por parte de Sansão não é bonito. Alguns tentam romantizar a história de Sansão. Tentam transformá-lo num herói que desperta em um último instante e assume o protagonismo que ele ignorou durante toda a sua vida. Mas não é isso que eu vejo, inclusive na própria oração de Sansão faz ao Senhor. Embora seja de fato ao Deus verdadeiro, mas ele ainda assim faz uma oração completamente equivocada. Ele diz, peço-te que lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Durante toda a sua vida, Sansão foi motivado pelos desejos do seu coração. Pois não é que o danado, no último instante de sua vida, também vai ser movido pelos desejos do seu coração? Ele é movido por vingança. Ele não é movido pensando na glória de Deus. Nós não vemos nesse último instante aqui uma oração na qual Sansão confessa os seus pecados, reconhece tudo aquilo que ele fez de errado diante de Deus, não simplesmente ele quer destruir os seus inimigos. O que ele quer, mais uma vez, é simplesmente matar, não fazer a obra do Senhor. Sansão caiu em um abismo no qual ele não consegue enxergar mais nada a não ser um ódio que o cerca e o cega e que ele pensa é o motivo pelo qual eu ainda posso viver. Realizar o último ato de vingança contra aqueles que me fizeram o mal. A Bíblia diz, irmãos, que um abismo chama outro abismo. Isso nos mostra, isso nos lembra que o resultado ele é ainda pior do que nós podemos imaginar ou pensar. O resultado é que o nosso coração ele fica endurecido e nós então, dentro deste abismo mortal, nós não conseguimos nem só por um instante percebermos o que é que de fato nós precisamos. Precisamos da graça de Deus. Precisamos que este Deus, Yahvé, o verdadeiro Deus, o Deus pactual, o Deus de Israel, venha em nosso socorro e nos livre, nos salve, restaure a nossa vida. Sansão está perdido e ele não consegue enxergar qual é a sua real necessidade. E é interessante porque
o texto não diz que Deus agiu. E nós não sabemos se foi o Senhor quem lhe deu esta força. Em momento algum é dito que o Espírito de Deus se apossou de Sansão, como é dito nos capítulos anteriores. Diz simplesmente que ele se abraçou com as duas colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. Provavelmente, sim, há um agir de Deus. Mas o texto faz questão de não mencionar esta ação do Senhor. O texto faz questão de não colocar que Deus está agindo. Apesar de tudo aquilo que Sansão está fazendo, conforme nós estamos observando na sua história, Deus sempre estava usando todas as loucuras de Sansão para executar juízo sobre os filisteus. Mas em momento algum, Deus esteve aprovando os atos de Sansão. Em momento algum, Deus esteve validando o que ele estava fazendo de errado. É o que, aparentemente, nós estamos vendo mais uma vez. E há uma certa ironia, porque diz o verso número 30, ele vai morrer e na sua morte ele mata muito mais do que matou enquanto esteve vivo. Muito mais inimigos de Deus foram destruídos por Sansão no momento em que ele resolve tirar a própria vida e matá-los, do que quando ele caminhou pela terra dos filisteus. É um fim de história, irmãos, extremamente triste. É um fim de história que deve nos fazer pensar e refletir. A seriedade com que nós devemos tratar as escolhas pecaminosas que nós estamos fazendo. O final, para aqueles que vivem de forma desobediente, nunca será positivo. Aqueles que caminham pela estrada da desobediência contra Deus, eles nunca encontram um final feliz. Não há. É impossível. O que nós vemos aqui é uma história que termina de forma triste. Começou de forma triste e terminou de forma triste. Porque é isso que o pecado é capaz de produzir. O prazer, a alegria que ele é capaz de produzir na sua vida é muito pouco diante de todo o sofrimento que ele é capaz de trazer sobre você e sobre aqueles que você ama. Eu já disse, irmãos, e repito mais uma vez, não brinquem com o pecado. Não brinquem, porque ele tem o poder, a capacidade de destruir a sua vida. Mas quando nós olhamos para essa tragédia que é a vida de Sansão, nós não temos como não pensar que a sua morte, ela nos leva a uma outra morte. A morte do nosso verdadeiro libertador, Cristo Jesus. Na morte de Sansão, ele matou alguns inimigos, mas não derrotou completamente os filisteus. Eles continuariam a trazer problemas, prejuízos para Israel, continuariam a ser vistos tanto na época de Saul quanto na época de Davi. Durante muito tempo, os filisteus ainda infligiram sofrimento aos israelitas. Mas começou aqui, neste momento da morte de Sansão. A sua morte nos apresenta e nos lembra aquele que derrotou todos os nossos inimigos de forma perfeita, também através da sua morte. O Senhor Jesus Cristo derrotou aqueles que eram os inimigos da nossa alma, do nosso coração. Ele derrota o pecado, ele derrota o diabo, ele derrota os incrédulos, ele derrota a própria morte e os expõe à vergonha. Ele os humilha. Obedeceu fielmente desde o seu nascimento. Não cometeu um único ato pecaminoso. Foi para a cruz do Calvário não para se vingar, mas para salvar. Para destruir aqueles que aprisionavam o povo de Deus. É por isso, meus irmãos, que a nossa esperança só pode estar na cruz do Calvário. É lá onde deve, de fato, estar a nossa alegria, a nossa paz, em olharmos para um Cristo que venceu. O mundo pode pensar que ele foi derrotado, mas nós sabemos que ele vive e está, que ele, de fato, reina, que ele, como o libertador perfeito e final, fez a obra de Deus. Algo maravilhoso aconteceu. Ele destruiu aqueles que nos prendiam, nos subjugavam e eram capazes de destruir a nossa vida. Ele, meus irmãos, é aquele que de fato pode dar razão ao seu coração. Se você tem vivido preso ao pecado, se você tem andado por caminhos de desobediência,
se você não tem ouvido a voz do Senhor, se você não tem prestado atenção ao rumo que a sua vida está tomando, nesse momento, eu lhe rogo, reflita bem. Pense sobre o que você tem feito, as escolhas que você tem tomado. E você pode dizer, pastor, eu não consigo. Sozinho você não é capaz de conseguir de fato. Mas vá até o Calvário. Vá até Cristo. Vá até o seu libertador. Vá até o seu rei. Vá até ele e clame pela sua misericórdia. Tenha certeza de que ele tem poder para salvar a sua vida, para libertar você, para colocá-lo em novidade de vida e transformá-lo em uma nova criatura. A sua história, meu irmão, não precisa terminar em tragédia. A sua história, minha irmã, não precisa terminar em um mar de sangue, de tristeza. Ela pode terminar em graça, em misericórdia. Basta que você vá até Cristo Jesus, o seu libertador. Nós temos, irmãos, alguns desafios, algumas lições práticas para as nossas vidas, diante daquilo que nós aqui tratamos nesta noite. Se você está frio espiritualmente, é o momento de você se reaproximar de Deus. Você precisa de comunhão com o Senhor. Não há uma outra maneira de você espantar esse desânimo que tem rondado a sua mente e o seu coração. Veja, não é por acaso que muitas vezes você não quer vir para a igreja. Não é por acaso que muitas vezes você não vem para a igreja. Não é por acaso que você muitas vezes se esquece de orar e passa dias, semanas, meses sem fazer uma única oração ao Senhor. Não é por acaso que você deixa de ler a Bíblia e de meditar nas santas verdades que aqui estão escritas. Não é sem motivo que o seu coração, de repente, perdeu a fé. E você coloca em dúvidas coisas essenciais como a sua própria salvação, e isto é resultado da sua falta de comunhão com o Senhor. E isto é resultado daquilo que você tem ignorado. Resultado de uma vida espiritualmente pobre e miserável. Comunhão com Deus não é uma opção, você precisa disso. Se você deseja estar na igreja até o dia que Cristo retornar, se você deseja ser um crente fervoroso, fiel, obediente, é através da comunhão com Deus que isso irá se realizar. De outra forma, eu sinto muito, mas você não vai conseguir se manter no Senhor. Cedo ou tarde você vai se afastar dele. Cuidado, meu irmão. Cuidado se você tem brincado com o pecado. Cuidado se você não tem percebido o perigo que está rondando a sua vida. Cuidado se você tem ignorado as mensagens de Deus. O Senhor tem dito a você, cuidado com o pecado, e você tem se feito de surdo, de cego, por que não dizer até de doido. Você tem ignorado os sinais, você não tem observado aquilo que é tão importante para a sua vida. O Senhor, meus irmãos, Ele não deseja o nosso mal. Ou você em algum momento pensou que talvez Deus estivesse enganado e que o pecado fosse uma coisa boa para a sua vida. Se é isso que em algum momento tem passado pela sua mente, é momento de você, então, repensar como tem sido o seu cristianismo. Como você tem servido ao Senhor. Você precisa ter tristeza pelo pecado. Não é simpatia pelo pecado. Não é carregá-lo com você aonde você vai como uma coisa que faz parte da sua vida, essencial ao seu dia a dia. Essencial ao seu dia a dia é você se arrepender dos seus pecados. É você diariamente ir até o Senhor e dizer, eu estou pecando contra ti. Mas eu não posso estar feliz e tranquilo com isso, porque eu sei que os meus pecados me afastam de ti. Senhor, vem até mim. Faz aquilo que eu não sou capaz de fazer. Abre os meus olhos para que eu consiga enxergar o perigo que está diante de mim. Não seja incrédulo quanto a estas palavras. Saiba que o pecado é algo terrível, destrutivo e que vai trazer muito sofrimento para a sua vida. Mas é momento de você se arrepender. É momento de você mudar. É momento de você ser transformado pela graça de Deus. Se você, meu irmão,
não deseja que o final da sua história seja uma tragédia. E veja bem, a tragédia que eu estou lhe dizendo se chama inferno. Talvez você não tenha ainda arrepiado os pelos do seu braço quando ouve esta palavra. Eu lhe digo que você deve. Eu lhe afirmo que você deve se assustar muito quando você escuta a palavra inferno. Porque talvez seja o lugar onde você vai passar a eternidade. Não, pastor, mas eu sou parte da igreja. Eu faço parte da igreja. Mas se o seu coração não fizer parte do Senhor, não tem placa de igreja que impeça você de ir para o inferno. Mas eu não quero ir para o inferno. É o primeiro passo. Coisa boa. Ficaria muito preocupado se você quisesse. Tem uns aí que dizem que querem. Eles não sabem o que os aguarda. Mas você, meu querido crente, você sabe quem é Deus. Você sabe a justiça e o juízo que há em Deus. Você conhece este Deus e sabe que Ele não brinca. Ele é um Deus muito sério. E Ele é tão sério que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ah, porque muitos naquele dia, meus irmãos, dirão: Senhor, Senhor, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito. Não sei quem vocês são. Eu não quero essa tragédia, pastor, para a minha vida. Você só tem uma única forma de escapar disso. Cristo Jesus. Quando o seu coração de fato se render a Ele. Quando você de fato se entregar a Ele. Quando você de fato servi-lo de todo o seu coração. Entender quem é Ele. Entender quem é você. E da necessidade que você tem deste Salvador. As coisas serão diferentes. E aí você não vai mais precisar de fato temer o inferno. Porque você vai se dirigir para o reino dos céus. A sua esperança e o seu olhar estarão lá. Mas isso somente se você não permitir que o seu coração seja seduzido pelo pecado. Vá até Cristo. Busque a Cristo. Ouça a voz de Cristo. E siga a voz do seu pastor, que é Cristo. Na mitologia, a história das sereias era algo que assustava os homens. Quando embarcavam em alto mar, eles ficavam preocupados se escutariam o belo canto que as sereias produziam e se eles não poderiam então voltar para os seus lares. Eles seriam tragados, mortos. Uma história mentirosa que assustava pessoas. A história do pecado levando você para o inferno. Você deve acreditar. Você deve confiar. Por isso, olhe para Cristo. Que Ele seja, de fato, o seu Salvador. E que destrua o domínio que o pecado tem sobre você. Para que você não mais seja seduzido por ele. Não mais seja aprisionado por ele. Mas viva em liberdade, usufruindo da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Que o Senhor, meus irmãos, nos faça entender estas santas verdades. Nos faça confiar nisso. E nos faça viver de forma diferente daquilo que nós temos vivido. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo Deus, nos colocamos diante do Senhor. Te rogamos e te pedimos que o Senhor possa mostrar ao nosso coração os pecados que nós temos cometido. Não permita, ó Deus, que o teu povo viva escravizado pelo pecado. Não permita que o teu povo sofra as consequências desse pecado. Liberta-nos, ó Deus, é o que eu te rogo. Liberta-nos, renova a nossa vida, espiritualmente falando. Traz de novo a alegria da nossa salvação. E não permita que o nosso final de história seja uma tragédia. É o que nós assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém.